é para lá que a gente vai para conversar ao vivo com o nosso correspondente Luca Bassani, que acompanha toda a movimentação envolvendo desde o velório do Papa Francisco até o funeral na manhã de hoje. Lucas, seja muito bem-vindo ao JP Internacional, um prazer conversar com você. Como é que está o tempo por aí, meu amigo? Muito obrigado, Fabrício Naes, a todos que acompanham este programa. Estamos aqui no momento do tramonto, que eles falam na Itália, quando o pôr do sol já passou, a noite está chegando e vemos que, apesar da Praça de São Pedro estar muito mais vazia do que estava hoje pela manhã, ainda há muitas pessoas que querem participar deste dia histórico, tendo passado pelo Vaticano, passado aqui pela praça onde aconteceu a missa fúnebre do Papa Francisco durante este sábado. Nós vemos que este dia foi marcado por um forte sol. Todos os jornalistas do mundo puderam acompanhar com uma visão privilegiada diretamente da região do Braccio di Carlo Magno, que é um dos pontos mais altos que nós temos aqui para observar a Praça de São Pedro por cima e ter uma noção da organização deste evento e também de quantas pessoas compareceram. Foram centenas de milhares de pessoas, mais de 250 mil pessoas se reuniram aqui na Praça de São Pedro, que tem capacidade, alguns calculam, para até 300 mil pessoas, além de muitos chefes de Estado, governo, monarcas e os próprios clérigos, bispos, arcebispos, sacerdotes, padres e os cardeais, aqueles que definirão o futuro da Igreja Católica a partir da próxima semana. Alguns acreditam que por volta do dia 6 de maio, com o conclave. Foi uma experiência grandiosa, uma atmosfera divina. Falando como o repórter, realmente foi algo emocionante de se poder testemunhar aqui com essa acústica que temos no Vaticano, os cantos sendo entoados à medida que a última despedida era feita em relação ao Papa Francisco, o primeiro Papa das Américas, o primeiro latino-americano que olhou para os esquecidos, para os marginalizados e que também tocou em feridas muito importantes do nosso tempo, as questões climáticas, a pobreza e a desigualdade que sempre aumentam e as guerras, essas que Francisco infelizmente não conseguiu ver o fim, seja no Sudão, no Iêmen, na Ucrânia e em Gaza. Provavelmente durante os próximos dias, agora que teve início os Novendialen, teremos muitas missas em homenagem à vida de Papa Francisco e uma lembrança também de todo o seu legado, tudo aquilo que ele representou como pontífice e tudo aquilo que ele representará para todos os católicos que têm a sua vida, a sua missão pastoral como um grande exemplo hoje, apesar de ter sido sepultado na Basílica de Santa Maria Maggiore. As suas ideias permanecerão e aqui muitos romanos, muitas pessoas de todas as partes do mundo estão acompanhando de perto e muitos se solidarizando com essa perda, em um momento de consternação pessoal, de luto, mas de esperança para um mundo mais próspero, um mundo que possa unir mais as nações, assim como Francisco pregava em várias das suas missas que aconteceram aqui na Praça de São Pedro. Luca, você falava sobre a presença de pessoas de todos os cantos do mundo. A gente sabe que o Papa Francisco faleceu na última segunda-feira. A imagem dele permanece ainda muito viva, mesmo que haja expectativa para o conclave, que deve ser ali, como você falou, no próximo dia 6 de maio. Mas até a fala do cardeal Ré, ele destaca como o Papa desejava estar próximo de todos, estabelecendo contato direto com as pessoas, como o próprio cardeal falou. E hoje o que a gente pôde observar aí no Vaticano, não só hoje, mas ao longo dos últimos dias, pessoas realmente de todos os tipos e não necessariamente fiéis católicos indo prestar as homenagens para o Papa, não é isso? É verdade, Fabrício. Inclusive nós temos que muitos analistas políticos dizem que o Papa Francisco era o Papa favorito dos ateus, até por ele fazer esse diálogo interreligioso, diálogo ecumênico com outras denominações cristãs. Ele foi um Papa muito admirado pela sua postura e também por trazer temas atuais em relação a uma sociedade que se vê perdida em determinados setores. A gente vê que durante este dia, muitos fiéis estiveram aqui, obviamente todos aqueles que têm a sua fé ou que são católicos praticantes ou nominais, mas tantos outros que já estavam naturalmente na cidade de Roma queriam prestar essa homenagem àquilo que representou Francisco como um chefe de Estado, afinal era o chefe de Estado do Vaticano, mas também como homem, como um padre, um homem do povo que veio de Buenos Aires, veio da América Latina, com seu caráter jesuíta e pôde trazer, espalhar pelo mundo falas de esperança e falas de união
construindo pontes ao invés de muros. Eu acredito que durante este dia muitas dessas pessoas puderam sentir essa atmosfera, e outra coisa que me chamou a atenção é a quantidade de jovens. Muitas vezes a gente associa a Igreja Católica às gerações mais antigas, as pessoas mais velhas, talvez os pais, os avós, aqueles acima de 40, 50, 60 anos. Mas na ocasião de hoje tivemos muitos jovens por volta aí dos seus 15 anos, 20 anos, participando desse funeral. Muitos deles estavam aqui porque participariam da canonização de Carlos Acutis, que estava marcada para amanhã, mas foi postergada por conta da sé estar vacante. Não temos um papa para poder torná-lo santo, e por isso acabaram mudando os planos e permanecendo para de fato acompanhar o funeral do Papa Francisco, um evento com outro ambiente, mas igualmente histórico, e acredito que servirá de inspiração para a próxima geração de cristãos, de católicos, que puderam testemunhar este dia que vai sempre ser lembrado por todos nós, e também por mim, que pude ter esse privilégio de trazer a informação para toda a nossa audiência, de um lugar também com uma visão panorâmica deste belíssimo evento que transcende as gerações. Afinal, a morte de um papa, o funeral de um papa, ele acontece pelo menos desde o século IV. Então estamos falando em mais de 1.500 anos de uma tradição que se repete com uma certa regularidade e que, de fato, é assistido por todo mundo e é prestigiado por grandes chefes de Estado e governo, exemplo de todos aqueles que nós vimos aqui hoje na Praça de São Pedro. Sem dúvidas, ainda mais o primeiro Papa latino-americano, aliás, o primeiro Papa americano, né? Tem também um significado especial para nós que somos aqui da América do Sul. Sem sombra de dúvidas, tem esse caráter especial envolvendo o Papa Francisco. Luca, a gente ouviu falar muito hoje sobre como o Papa Francisco foi um Papa que entendeu o sinal dos tempos. Essa é uma expressão que tem sido muito utilizada pelos estudiosos, pelos religiosos, e um dos fatores que ajuda a explicar como o Papa entendeu esse sinal dos tempos é justamente o carisma dele, né? Deu para sentir um pouco como as pessoas, como os fiéis católicos entendem esse carisma do Papa Francisco ao longo dessa cerimônia hoje? Deu sim, não só hoje, mas durante todos esses dias de velório. Durante os últimos 3 dias, vale ressaltar que o corpo do Papa Francisco ficou no interior da Basílica de São Pedro, com a possibilidade dos fiéis passarem próximos ao seu caixão, e muitos deles ressaltando todos esses pequenos detalhes que Francisco deixou bastante claro no seu testamento em relação à cerimônia e à maneira como foi sepultado. Apenas um caixão muito simples, enterrado na Basílica de Santa Maria Maggiore, ou seja, indo para uma igreja, digamos, um pouco menos importante do que a Basílica de São Pedro, nas criptas vaticanas. Também no chão, com uma inscrição muito simples, escrito Francisco, também foi enterrado com os seus próprios sapatos, já desgastados, aqueles sapatos que utilizava todos os dias. Foi um Papa que visitou muito regiões em crise, onde cristãos são costumeiramente perseguidos. Esteve no Iraque, esteve também no Sudão do Sul recentemente, República Democrática do Congo, conversou com o mundo islâmico para garantir a liberdade religiosa a milhões de cristãos que muitas vezes não podem praticar suas orações diárias. Ele falou em relação aos refugiados, esteve na ilha de Lesbos, na Grécia, na ilha de Lampedusa, aqui na Itália, pertencente à Sicília. Então a gente vê que todos lembram do seu legado através das suas ações, não apenas através dos seus discursos, das suas missas que eram rezadas, muitas delas em um bom clima, em um alto astral, mas também nas ações concretas que fez, nos lugares onde visitou e todas as feridas que tocou em diversos pontos da sociedade, o que fizeram, evidentemente, muitos chefes de Estado repensar a sua postura. A exemplo da sua viagem no Iraque, que aconteceu no ano de 2021, o Papa Francisco cobrou maior proteção à comunidade cristã no norte do Iraque, e isso de fato aconteceu. E são tantos outros exemplos que a gente poderia listar. Os italianos também de diversas partes viajaram para cá. Hoje encontrei senhoras que vieram da região da Puglia, né, que é como se fosse o salto da bota aqui na Península Itálica, todas dizendo que não poderiam deixar de prestar homenagem a esse que foi um Papa do povo, um Papa humilde na sua origem, né, como tantos outros latino-americanos como eu e você, mas também alguém que não esqueceu de onde veio, sempre prezando pela melhora de vida de cada uma dessas pessoas que muitas vezes são negligenciadas pelos seus próprios países e pela sociedade como um todo, em um espírito mais individualista. Então, a gente conseguiu sentir muito bem
todo este momento de luto das pessoas, mas também de uma boa recordação por tudo aquilo que Francisco representou. Luca, você está aí no Vaticano desde terça-feira, né? Foi correndo para o Vaticano praticamente depois do anúncio da morte do Papa, e agora tem uma expectativa ao redor do mundo pelo conclave que deve começar em maio. Como é que isso tem circulado em Roma, no Vaticano? Como é que tem sido essa expectativa? Aliás, você vai estar presente aí no Vaticano para o conclave, né? Claro, do lado de fora da Capela Sistina, né? Exato. Dentro da Capela Sistina, é bom a gente lembrar, Fabrício, que eles estão enclausurados. O isolamento é completo do mundo exterior, inclusive dos trabalhadores que vão assistir os cardeais durante o período de votações, durante o período dos escrutínios que eles realizam para decidir o novo Papa. Aqui a gente percebe que muitas pessoas, agora que Francisco foi sepultado e o luto vai ser levado de uma maneira mais formal pelos Novum Dialem, as especulações sobre o próximo Papa, elas já estão por todas as bocas aqui na cidade de Roma e também nas casas de apostas. Vale a gente dizer que são 133 cardeais que participarão como votantes neste conclave de diversas nações do mundo. São mais de 70 países representados, muitos deles pela primeira vez. O Papa Francisco, durante o final do seu pontificado, nomeou cardeais em partes longínquas do mundo: Tonga, Papua Nova Guiné, Timor-Leste, também temos na África, República Centro-Africana, também na própria Oeste Africano temos outros países com a forte população cristã. Então será um conclave único, inédito pela variedade de cardeais que aqui se encontrará, e a primeira vez que eles poderão se familiarizar antes de decidir o futuro da Igreja Católica, que tem mais de 1,4 bilhão de fiéis. Eu acredito que durante as próximas semanas a gente vai escutar bastante sobre o perfil daqueles que são os mais cotados, aqui na Itália chamados de papabili, né, os papáveis, mas nada garante que um candidato forte será eleito. Muitos deles entram como papabili e saem meramente como cardeais, ou seja, eles entram como favoritos e voltam para suas vidas comuns, enquanto muitas vezes candidatos não tão famosos entram como desconhecidos e não retornam às suas casas porque se tornarão o bispo de Roma. Um exemplo clássico é de Karol Wojtyła, o arcebispo de Cracóvia, que viria a ser São João Paulo II, depois do Papa por mais de 26 anos. Pois é, o próprio Papa Francisco não estava entre os favoritos naquele conclave de 2013, acabou vencendo, se tornou o Papa Francisco que a gente conhece e que entrou para a história do mundo inteiro nesta semana. Luca Bassani, ao vivo e direto do Vaticano, para esse JP Internacional, mais internacional do que nunca. Luca, muito obrigado pela sua participação, bom descanso por aí, hein? Obrigado.